Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Vocês estão preparados para receber chuva de avivamento? Glória a Deus, né? E todo louvor e toda adoração para o nosso Senhor Jesus, amém? Nesse mesmo espírito, convido a amada igreja para abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Hoje, como o nosso culto é família, e como nós estamos entrando, já iniciamos o ano com o tema santidade, né? Nada mais, nada menos de trazermos uma palavra também direcionada à família, levando a uma família a viver em santidade. Amém, amados? Todos acharam? Gênesis 3, 8. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: e eles ouviram a voz do Senhor, Deus, andando pelo jardim, no frescor do dia. Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Amém, amados? No 11, e ele disse: quem te contou que estavas nu? Tem tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Aleluia, Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante de Ti, Senhor, eu apresento a minha vida neste momento. Senhor, que eu diminua a Tua presença, Senhor, venha crescer. Que neste momento, Senhor, seja o instrumento da Tua vontade, Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumento, Pai, nesse momento para a Tua igreja. Aquilo que nós, Senhor, precisamos e necessitamos ouvir, Senhor, através da Tua palavra. Desde já, Senhor, abre o coração da Tua igreja para receber, Senhor, a Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que nos edifica, essa palavra que nos alimenta, Senhor. Esta palavra que nos direciona ao caminho certo. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade dada a mim, Senhor, diante da Tua igreja. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Então, o tema da nossa mensagem, podeis sentar, fiquem à vontade e deixe o Senhor ministrar o teu coração. Amém? Coração do Pai ao Filho, do Filho ao Pai. O tema da nossa mensagem de hoje é santidade na família. E podemos ver aqui que o Senhor, Ele criou um jardim e ali Ele colocou uma família para cuidar, amém? Um homem e uma mulher. O homem e uma mulher é um projeto de Deus, família, amém? Dentro daquele jardim. E o Senhor colocou eles ali e colocou algumas limitações, algumas ordenanças. O Senhor ordenou a eles ali, que eles não fizessem. Certo, amados? E o homem, por ser um ser tão puro, né? O homem, pessoa, amém, amados? Ele obedeceu a Deus por um certo momento. E nós vamos ver aqui no decorrer do texto que Deus nos chama para uma vida de santidade, amém? Uma vida de santidade, uma vida de obediência e uma vida de entrega a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que Ele é santo. E assim nós temos que ser também, amém? Nós temos que buscar andar em santidade, porque o Senhor que nós servimos, Ele é santo. E sem santidade nós não vamos vê-lo.
Amém? Devemos ser santos em todas as nossas maneiras de viver. É fácil, é possível ser, sim. Amém? O Senhor, Ele foi o nosso maior exemplo de vivermos em santidade. Deus enviou o seu Filho, Jesus, para viver nessa terra como um homem, né? Suportar tudo o que Ele suportou, mas não viver em pecado, viver uma vida de santidade. E por que nós não podemos viver? Porque nós não podemos buscar viver essa vida em santidade, para assim nós, como família, santificarmos diante de Deus a nossa família. Nós podemos ver aqui na mensagem, irmãos, que através do homem veio o pecado. Amém? E no momento que ele pecou, ele assumiu o seu pecado diante de Deus. A Bíblia diz que ele, quando o Senhor veio atrás do homem, né, para ter aquela comunhão com ele, o homem estava onde? O homem estava escondido de Deus, escondido da presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Então, do momento que o homem pecou, através da sua desobediência, de comer aquele fruto, né? Ele se afastou da presença de Deus, ficou envergonhado. E quando o Senhor chamou ele, né? E ele, de trás da moita, né? Respondeu para o Senhor e o Senhor disse: por que está escondido? E ele falou o quê? Porque ele estava nu, né? Porque o pecado já tinha entrado e já tinha se abrido os olhos do homem. Ele não era mais uma criatura pura, mas ele já era um homem, né, consumido pelo pecado. E o pecado abriu-se os olhos. Amém? E ele assumiu que ele pecou? Não. Ele falou logo para o Senhor: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Amém, amados? Então, muitas vezes em nossa vida, no nosso lar, nós pecamos e nós escondemos de Deus o nosso pecado. Não assumimos que nós pecamos diante do Senhor, né? Não assumimos que o pecado foi consumido, foi realizado por nós. Mas nós tentamos nos esconder e criar situações para culpar alguém pelo nosso pecado. Amém? Em um relacionamento, marido e mulher, né? Nós vemos aí, irmãos, muitos lares destruídos. Por quê? Por falta de administração do sacerdote. Hoje que a gente vê em muitas famílias, as mulheres querendo ser o homem do lar. Isso está certo? Não. Isso está errado. A Bíblia diz que o homem criou a mulher para ser uma companheira, uma auxiliadora do seu esposo, né? Então quem tem que administrar o lar é o homem como sacerdote. E do momento que ele falha em sua administração, ele está sendo como Adão, fugindo da sua obrigação, fugindo do seu mandato de sacerdote. E aí ele atrai maldição para os seus lares, né? Por quê? O lar desse sacerdote está sendo dirigido por sua esposa. Sua esposa põe a ordem e ele tem que obedecer. Está certo? Não. Nós, como filhos de Deus, como conhecedores da palavra de Deus, nós temos que viver os princípios de Deus para nós sermos bem-aventurados, para sermos famílias abençoadas, famílias prósperas, famílias de sucesso. Amém, irmãos? Então, sempre vai haver uma desculpa quando houver um pecado no meio da família. Nós podemos ver que houve
No início aqui nós já estamos vendo que Adão não assumiu o seu pecado, né? Ele colocou a culpa na mulher. Mas cabia a ele comer o fruto? Não. Nós não somos obrigados a pecar, irmãos. Nós pecamos porque nós decidimos pecar. Ninguém nos obriga a pecar. Amém? Se o meu esposo não fosse evangélico e ele dissesse para mim: não quero mais que você sirva a Deus, eu ia obedecer a ele? De forma nenhuma. Porque a Bíblia nos ensina a nós sermos obedientes e submissos ao nosso esposo no Senhor. Amém? Então, se ele não serve a Deus, eu jamais vou deixar de servir a Deus para me viver no mundo com ele. Amém? Mas se ele for um homem que serve a Deus, né? E me der uma direção, eu tenho como mulher, como auxiliadora, eu tenho que obedecer. Amém? Como hoje foi me dada uma missão, né? Estou um pouco rouca, fiquei com uma gripe aí no final do ano, muito forte, e agrediu muito a minha garganta, e eu estou me recuperando. Mas foi uma missão dada a mim, né? De hoje, trazer a mensagem sobre família. Amém? Porque assim como ele, irmãos, fala de família, como esposo, como pai, eu também tenho a minha oportunidade de falar de família como mulher, como mãe. Amém? E estou eu aqui. Então, amados, nós podemos ver aqui que o pecado, ele prejudica a família. Vocês acham que sim ou não? O pecado, ele prejudica a família? Aleluia, glória a Deus. Então, no relato bíblico, nós podemos ver que a queda do homem veio através do pecado. Amém? Mas há detalhes muito importantes que nos ajudam a entender o quanto o pecado prejudica o relacionamento familiar. Então, nós vamos ver alguns detalhes do que causa o pecado na família. O pecado, quando ele é envolvido na família, quando ele tem vez na família de entrar dentro de um ambiente familiar, ele tira do meio da família a inocência. Amém? Como tirou aqui a inocência de Adão e Eva. Eles andavam nus no jardim, não tinham vergonha um do outro, né? Porque eles não tinham malícia. Eles eram inocentes, seres inocentes. Mas através do pecado foi tirado essa inocência, né? Tanto que quando Deus veio, chamou ele se escondeu, Adão se escondeu da presença de Deus, porque ele percebeu que estava nu. Amém? Então a inocência é tirada do meio familiar. O pecado, ele tira essa inocência do meio familiar. É por isso, irmãos, que nós ouvimos coisas absurdas aí, através de jornal, de coisas que a gente vê até mesmo no bairro, de pai que por ser homem que consome drogas, bebida, ele se apossa, né? Alicia a sua filha, né? Abusa dos seus filhos. Por quê? Porque o pecado tirou a inocência do ser humano. Ele vive em uma vida de pecado, né? Então os seus olhos já não vão olhar para o meio familiar com aquela inocência, com aquela pureza, né? Já vai olhar com um olhar de maldade. Amém? Então nós podemos ver aqui que a Bíblia relata que o homem vivia nu e não tinha problema de malícias e nem maus pensamentos. Vocês acreditam nisso? É assim que tem que ser o nosso lar, irmãos. Nosso ambiente familiar, ele tem que ser um ambiente saudável, um ambiente sem malícia, sem pensamentos maldosos, porque assim será um lar
bem edificado. Amém? O pecado, ele traz para o meio da família, para o ambiente familiar, ele faz a gente nos esconder da presença de Deus. Amém? Nos esconder, fugir da presença de Deus. O ser humano, quando ele peca diante do Senhor, ele tem desculpa para tudo, né? Não vê uma pessoa que conhece a verdade, por um momento ela cede ao pecado, você vive convidando ela para vir para a igreja, para vir para o culto, para ir para uma célula. E quais são as desculpas? Muitas desculpas, né? Por quê? Porque eles procuram se esconder da presença de Deus. Amém? Porque, irmãos, que o pecador, ele se esconde da presença de Deus? Porque a Bíblia diz que a santidade de Deus nos faz enxergar nossos pecados. Amém? Nós somos confrontados com a verdade quando nós vivemos em pecado. Deus, ele nos confronta através da sua palavra. E o pecador, ele não suporta ser confrontado. Então ele procura se esquivar, procura fugir, né? Porque é demais para ele estar na presença de Deus. Então, aqui nós podemos ver no momento que Adão e Eva se esconderam de Deus, porque eles tinham pecado. E era mais fácil para eles se esconderem do que se mostrar diante de Deus, né? Assumir que pecaram diante de Deus. Mas não, eles fizeram ao contrário. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado, irmãos, ele tira a responsabilidade do ser humano, né? O homem pecador, ele se torna um homem irresponsável com as suas obrigações familiares, né? É mais fácil ele deixar o ambiente familiar nas mãos de sua esposa do que ele administrar o ambiente familiar de uma forma errada. É muito bom quando eles deixam, né, à disposição da sua esposa. Mas tem aqueles que eles administram um lar todo cheio de falha, né? Vivendo no pecado e ensinando os seus filhos os seus passos também de uma vida vivendo em pecado. Então nós como pai, nós como mãe, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. A Bíblia diz isso. Porque por mais que eles se desviem, um dia eles vão voltar, porque eles conhecem. Eles sabem, eles foram ensinados a esse caminho que leva eles à salvação. Amém, amados? Vocês estão entendendo qual é o nosso papel como sacerdote de uma família? É uma responsabilidade muito grande, irmãos. É muito grande, né? Adão colocou a culpa em sua esposa diante de Deus. Então nós, como homens e mulheres que servimos a Deus, nós temos que ser pessoas exemplares, pessoas que tomem decisão, que aceite diante de Deus as suas falhas, reconheça diante de Deus as suas falhas, o seu pecado, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Vamos dizer que nós não somos pecadores? Somos pecadores, porque nós vivemos no mundo de pecado. Mas nós temos que buscar a presença de Deus para a nossa vida todos os dias. Nós temos que pedir perdão de Deus pelas nossas falhas todos os dias, porque todos os dias
nós falhamos, nós pecamos diante do Senhor. Amém? Mas aí, você escolhe permanecer no pecado ou se arrepender diante de Deus? Nós, como pessoas, foram separados por Deus. Nós temos que reconhecer diante dele todas as nossas falhas e partir novamente, né? Em busca de uma melhora, em busca de coisas novas para a nossa vida. Amém? Sair do erro, não permanecer no erro. Porque a nossa família, ela vai crescendo, né? E nós, como mulher, e você como homem do seu lar, nós somos espelho para os nossos filhos. Nós temos que ser exemplo. Amém, irmãos? Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Sempre ensinando eles a viver a palavra. Sempre ensinando eles a temerem ao Senhor, a ser fiel ao Senhor. Amém, irmãos? Esse é o nosso legado como pai, como família. Nós temos que cultivar o nosso ambiente familiar como um jardim, que a Bíblia diz que era um jardim onde Adão e Eva moravam. O nosso lar, ele tem que ser esse jardim. Ele tem que ser um lugar prazeroso, onde todos gostam de estar. E mais, irmãos, o nosso lar, ele tem que ser cultivado todos os dias. Porque no passar do tempo, irmãos, as coisas vão envelhecendo, né? O jardim, a gente não tem que estar fazendo muda das plantas, porque elas vão ficando velhas, vão ficando mirradas, vão morrer, né? Então a gente tem que fazer mudas. É assim o nosso ambiente familiar. Nós temos que fazer mudas para que não acabe aquela essência do início, de como foi, como tudo começou, né? Nós começamos em 2 e nós vamos terminar em 2. Amém? Nós começamos homem e mulher, depois vem os filhos, os netos, né? Eles vão construir suas famílias e vão embora. E nós vamos ficar novamente terminando os 2 só. Amém, irmãos? E nós temos que cultivar esse ambiente familiar, para que quando nossos filhos saírem de dentro deles, assim eles irem construir também os ambientes familiares deles. Com o que eles aprenderam, né? Vai ter uma história para contar para os seus filhos. Meu pai e minha mãe, né? Ficaram velhinhos, mas não perderam a essência, né? Aquela essência, aquele amor. Sabe, irmãos? Os lares tem muito lar destruído por falta de amor. Que o amor se acabou, porque as pessoas não ficaram cultivando aquele amor, renovando aquela essência dentro de si, né? Vem a idade, vem o proceder, vem o tempo, vai fadigando tudo, né? Quando nós nos conhecemos, nós éramos novos, nós fomos atraídos um pelo outro, pela beleza, né? E por que essa beleza termina? Porque falta de cultivo. Você, esposo, invista na sua esposa, né? Faça muda todos os dias, regue, né? Troque a terra, bote um adubo para ela ficar mais bonita, amém? Florescer, trazer a essência novamente, amém, amados? Porque você tem que cuidar daquilo que Deus lhe deu, amém? O seu ambiente familiar, ele tem que ser cuidado por você, na presença de Deus. Porque é muito fácil, irmão, o homem olhar lá fora e ver se agradar de uma mulher bonita, bem vestida. E por que você não olha para a sua e procura fazer ela ficar daquele jeito que você quer ver? Tudo isso é uma questão de investimento. Você, mulher, também, cuide do seu esposo, né?
Tem mulheres que o esposo vem todo amassado e ela vem toda produzida, né? Mas ele cuide do seu esposo. Porque às vezes nós só queremos receber, mas nós não damos também. E tem aquele ditado que nós só vamos receber o que nós damos. Amém? Nós não podemos ter aquilo que nós não damos. Mas se nós dermos amor, nós vamos receber amor. Se nós investirmos cuidado ao nosso parceiro, à nossa família, nós vamos receber cuidado de todos os nossos familiares. Amém? Nossos filhos. Às vezes nós queremos os filhos obedientes, carinhosos, mas nós somos isso para eles? Muitas vezes nós até somos, né? Mas eles que são rebeldes mesmo. Mas aí é com o Senhor, né? No tempo do Senhor, o Senhor ele vai tratar com cada um. Amém, irmãos? Mas nós não podemos esquecer de investir no nosso ambiente familiar. Ter todos os cuidados, viver e andar em obediência ao Senhor. Isso aqui, irmãos, é a receita, é a essência, é o adubo, é tudo que nós necessitamos para ter um lar feliz, para ter um lar edificado na presença do Senhor. Amém? Agora, quando nós andamos fora desses princípios aqui, aí fica difícil. Fica muito difícil, né? Algo que eu vou citar aqui para vocês, que é para a gente entender. Tem muitas pessoas que quando tem um filho, eles sabem que tem que apresentar diante do Senhor, né? Entregar para o Senhor, apresentar ali. Mas isso não é o suficiente. Nós temos que entender o que significa a apresentação dos nossos filhos diante do Senhor, né? Porque muitos chegam aqui, aí, pastor, eu quero apresentar o meu filho na igreja. Aí vem, apresenta e vai embora, irmãos. Vai ensinar para os filhos outro caminho que não é esse, né? É muito perigoso, né? Nós temos que apresentar a nossa promessa ao Senhor, a nossa herança ao Senhor e cuidar, ensinar eles nesse caminho. Amém? Para que quando eles crescerem, eles possam até procurar outro caminho, mas eles vão voltar. Porque hoje a gente vê muita mulher, muita mãe desesperada aí no velório do seu filho. Ah, matou o filho da fulana. Eu fui lá, a mulher estava desesperada, chorava e caiu dentro do caixão lá para ir com o filho. Por quê? Por que essa atitude dessas mães? Porque elas se sentem culpadas. Porque em algum momento elas contribuíram para aquilo. Amém, irmãos? Então nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que preservar o nosso lar familiar, para que quando aconteça alguma coisa como esta, nós sermos bem firmes na presença do Senhor. Amém? Se algum momento o Senhor vir tirar um filho nosso, nós dizermos diante do Senhor, Senhor, Tu me deu e Tu levou. Mas o nosso coração está descansado diante do Senhor, porque nós fizemos a nossa obrigação como mãe, como pai. Nós ensinamos, nós instruímos ele no caminho que ele tinha que andar. Amém, irmãos? Mas por algum momento eles se desviaram desse caminho. Mas não foi culpa nossa. É porque os nossos filhos crescem e chegam a uma idade que eles têm o livre-arbítrio de fazer suas escolhas. Aí não é mais conosco, é com o Senhor, Ele e o Senhor. Amém? Então nós, como as árvores central do nosso lar, né? Nós temos que cuidar, viver uma vida com Cristo, para assim ensinar os nossos filhos a viverem também uma vida com Ele. Temos que ter a responsabilidade de sacerdote.
temos que ser homem e mulher que tomam posição de liderança em nossos lares. Amém? Então, amados, que nós possamos ser pessoas instruídas na palavra do Senhor, para nós ensinarmos a nossa família a este caminho que é cheio de tentações, cheio de pedras, para eles tropeçarem. Amém? Mas quando eles são bem ensinados, eles se desviam dessas pedras e continuam firmes na direção certa. Quando Adão culpou Eva, ele estava sendo muito egoísta. Estava pensando em si próprio, né? Não olhou para ela, olhou para ele, quis defender a ele, ela que se vire, né? Então é assim mesmo, irmão, quando acontece algo no ambiente familiar, com os nossos filhos. Às vezes, quando o pai é irresponsável, quando a mãe é irresponsável, quer colocar a culpa no outro, né? Quer se sair. Não, aconteceu isso porque você liberou demais. Aconteceu isso porque você deixou muito livre, né? Não é assim que acontece? Mas nós temos que ser pessoas de caráter, pessoas de atitude, para assumir nossas falhas diante um do outro. Amém? Porque um só erra, irmãos, quando não tem o apoio do outro. Mas quando os dois falam a mesma língua, não tem como haver erro, né? Nós temos que andar sempre em concordância um com o outro. E o que falar é só uma palavra lançada. Então Adão colocou a culpa em Eva. Então o homem, que é um cristão exemplar, ele toma sábias decisões e assume os seus atos. Amém? Como é bom, irmãos, quando nós conhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas falhas diante do Senhor e admitimos as nossas falhas diante um do outro, né? Então, Adão estava sendo egoísta, se preocupando com si só. Muitos se esfriam no relacionamento por culpar um ao outro. Não são verdadeiros de assumir as suas falhas diante de um do outro, para assim haver um conserto entre si. Amém? As pessoas passam, com o passar do tempo, vão se esfriando, vai faltando o amor, vai embora o respeito, né? Não se respeitam mais, vão levando a vida de uma forma assim, muito triste de se ver, né? E isso, tudo é maldição, irmão, dentro de um lar onde há o pecado. Como o pecado atrai tantas maldições para dentro do nosso lar, irmãos. E nós temos que vigiar, né? Vigiar, nos arrepender diante do Senhor. Quando nós pecarmos, nós temos que chorar aos pés do Senhor, reconhecendo, confessando a Ele os nossos pecados, para que as maldições sejam lançadas fora do nosso lar. Amém, irmãos? Deus providenciou uma solução para o pecado? Sim. Amém? Ele diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Amém? João 1, 7, 9. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, viveremos na luz.
Se andarmos na luz, porque Ele é luz, o nosso lar vai ser um lar muito claro, né? Sem escuridão, que é o pecado. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós vimos aqui um exemplo de Salomão, lá em Reis 2, 2, se você quiser anotar, que fala sobre um legado, né? Sobre o último pedido, a direção de um pai para o filho. Quando se aproximava a morte de Davi, ele deu a instrução ao seu filho Salomão, amém? Lá em Reis 2:1. Quando se aproximou a morte de Davi, ele instruiu o seu filho Salomão no caminho que ele tinha que prosseguir. No 2 diz bem assim: eu vou pelo caminho de toda a terra, porém ser tu forte, postando e mostrando-te um homem reto, um homem fiel, um homem obediente a Deus, um homem que vive os princípios de Deus. Esse era o legado que Davi estava deixando para o seu filho. Assim como eu vivi na presença de Deus, assim como eu obedeci o que eu fiz perante ao meu Deus, ser você um homem forte e mostre-se um homem reto diante da presença de Deus. Como é bom, irmãos, um pai chegar os seus últimos dias, chamar o seu filho e dizer: ser como eu fui, né? Seja fiel a Deus, caminhe na presença de Deus, que o Senhor seja a tua base, a base da tua família. Amém, irmãos? É esse o nosso papel como sacerdote do nosso lar. Ensinar, orientar os nossos filhos como eles têm que permanecer à presença de Deus, mantendo a santidade na família, né? Orando junto um com os outros. Nós, como família, nós precisamos ter esse hábito de ter um devocional, né? De orar com os filhos, o esposo orar com a esposa. Amém? Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, irmãos, de oração, de uma vida em oração. Ele orou sozinho, orou com a multidão, orou pela multidão, né? E orou por todos. Assim nós temos que ser. Tem momentos que nós vamos orar só, mas tem momentos que nós vamos orar um pelo outro. E tem momentos que nós vamos orar todos, um pelos outros. Amém, irmãos? Lançar os nossos filhos na presença de Deus, orar pela vida dos nossos filhos, para que Deus cuide, né? Para que eles venham permanecer na presença de Deus. Será que você tem orado pelos seus filhos? Ou você tem só reclamado pelo que ele tem feito? Pelo que ele tem vivido, pelo que ele tem escolhido a viver? A nossa arma melhor para nós ganharmos e combatermos o inimigo, irmãos, é uma vida em oração. É buscar uma vida em santidade na presença de Deus. Colocar diante de Deus a nossa família, o nosso lar. Apresentar diante do Senhor o nosso lar como uma casa de santificação para a nossa família. Amém, amados? É muito importante, irmãos, nós termos uma vida em oração. É muito importante o casal orar junto pelos seus filhos. Esse é o papel dos dois, não é o papel só da mulher, não é só o papel do esposo, mas é o papel dos dois, orar pela família, pelos seus filhos.
A Bíblia ensina a importância da oração um pelos outros. Amém? A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Lá em Tiago 5,16 nos afirma isso. Nós não vamos orar em vão, irmãos. Nós vamos orar e nós temos certeza que aquele que está ouvindo a nossa oração vai entrar em provisão naquilo que nós estamos colocando diante dele. Amém? Se o teu filho está no mundo vivendo uma vida dissolúvel do pecado, coloque diante de Deus, pague um preço, apresente diante do Senhor, e Ele fará. O nosso erro como pai, às vezes nós queremos transformar, mudar os nossos filhos na marra, através de palavras que machucam, que ferem, que contribuem para eles irem mais e mais para o mundo. E o Senhor nos ensina que a nossa arma tem que ser a oração. Amém? Por mais que ele não queira, mas um dia ele vai se render ao Senhor. Não vai ter para onde fugir. Quando eu era jovem, irmãos, eu não fui todo tempo crente, não. Esses dias eu estava conversando com meus filhos. Eu gostava muito de festa, né? Mas, porém, a família que me ensinou esse caminho, que Deus colocou na minha vida, e me levava para a igreja, às vezes eu não queria ir, eu ia à base de peia, né? Mas eu ia, e a semente era lançada no meu coração. Quando eu saía daquele ambiente, eu ia para a casa da minha avó, e lá eu ia para a festa, só chegava de manhã. Mas eu ia para a presença de Deus e ouvia a palavra, ela era semeada. E eu perseverei no mundo? Não, porque eu fui ensinado nesse caminho. Eu voltei porque o mundo, irmãos, é só ilusão. O mundo é uma felicidade passageira, é uma alegria passageira. Mas estar na presença de Deus é uma alegria eterna. Amém? É uma alegria para a vida toda. Hoje nós nos arrumando e o meu filho pequenininho, ele disse bem assim, eu estou muito feliz. E eu disse para ele, por quê? Porque eu vou para a igreja. Glória a Deus, irmãos. Né? Então, que nós possamos sentir essa felicidade de estar na presença de Deus. Porque é o melhor lugar. Não vai existir lugar melhor do que esse. Para você, para a sua família estar, irmãos. Não. Não vai ter lugar melhor que esse. Hoje você pode estar sozinho, faltando alguém da tua família. Mas persevere, não desista. Confie. Confie no Senhor, que Ele fará. Aquilo que aos teus olhos parece impossível, ser impossível para você. Amém? Eu sempre digo para o Senhor, Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu digo, eu e minha família, um dia vamos servir. Todos eles vão servir a Ti, Senhor. A minha família, eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, porque eu tenho orado todos os dias por eles. Porque eles fazem parte da minha vida. E como eu me alegro de hoje ter um irmão, uma cunhada caminhando conosco. Eu me alegro no Senhor, eu agradeço ao Senhor todos os dias por essa vitória. E eu digo que um dia meus olhos vão contemplar todos eles, não só um, mas todos eles te servindo, Senhor. Amém, irmãos? Porque eu tenho orado pelos meus irmãos, eu tenho orado pelas minhas irmãs, eu tenho orado pelos meus sobrinhos, pelos meus cunhados, por todos aqueles que fazem parte da minha vida. Amém, irmãos? Então a oração, ela faz muito em seu efeito. Porque você não está orando por si só, você está orando pelos que você o ama.
Para você perceber como a oração é importante, irmãos. E nós só temos uma vida de oração quando no nosso coração Ele tem o amor. Quando nós vivemos o amor de Cristo, nós vamos viver uma vida em oração. Porque nós vamos lembrar daqueles que precisam e nós vamos colocar eles diante do Senhor em oração. Amém? Agora, quando nós não amamos, irmão, é impossível. É impossível você até lembrar de alguém no momento que você está em oração. Você vai orar só por você. Pouca coisa você vai falar. Mas se você o ama, se você tem um coração repleto de amor de Cristo, você vai ter muitas pessoas para colocar diante do Senhor. Amém? Manter a sua família em santidade, ela precisa ter um alicerce de oração. O outro é o perdão. Amém? Nos relacionamentos há muito mais facilidade para cometermos pecados um contra os outros. Aí vem a importância de perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Amém? Às vezes nós falhamos como esposa, nós falhamos como esposo, e em vez de nós culpar um ao outro, nós temos que sentar e perdoar. Amém? Mas esse ato de perdoar, irmãos, não é fácil. Não é fácil. É muito fácil você criticar, culpar do que perdoar. Mas quando você perdoa, você fecha as portas do seu lar para tantas coisas de ruim entrar. O Senhor, Ele nos ensina a perdoar, irmãos, porque Ele nos perdoa a todos os momentos. E por que nós não podemos perdoar? Por que é tão difícil nós perdoarmos a falha um do outro? Será que nós somos melhores do que o Senhor? Não. Nós falhamos diante do Senhor todos os momentos. E Ele nos perdoa. Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Amém? E esse ato de perdoar também é o mesmo ato de oração. O que tem que prevalecer em nós é o amor. De nada nos adianta, irmãos, sermos ricos, termos muitas posses, se nós não tivermos amor. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Nada nos vale se não tivermos amor. O ato de perdão, de perdoar um ao outro, ele também é um ato de amor. Se você não tem um coração que ama, você não vai ter um coração que perdoa. Você vai ter um coração acusador, né? Mas um coração que perdoa jamais. Então o perdão, ele também deriva do amor. Se nós não tivermos amor, é impossível nós perdoarmos. Um exemplo para nós, daquela mulher que pecou, né? E que ia ser morta a pedrada. E o Senhor ali, e a multidão veio, né? E eles, com uma simples palavra, diz: quem dentre vós não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Quando ele levantou a cabeça, não havia nenhuma multidão, somente ela. Porque todos estavam ali, e todos eram pecadores diante do Senhor. Amém? Então, nesta noite, nós aprendemos que as ferramentas que mantêm a santidade no meio familiar, a oração, o perdão e a palavra de Deus. Amém? Quando nós perdoamos,
nós agradamos o coração de Deus. E a outra ferramenta é a palavra de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos a viver os princípios de Deus, a lerem, a conhecerem, para que assim eles venham caminhar como o Senhor nos ensina a viver. A palavra de Deus, irmãos, ela não é só para ser lida, mas ela é para ser vivida. Quando nós passamos a viver a palavra de Deus, através dela é que vem a transformação, através dela é que vem a libertação. Sabe por que muitos não são transformados, não são libertos? Porque não vivem a palavra. Conhecem, né? Leem, conhecem, mas não praticam, não vivem. E aí, irmãos, é difícil. É difícil porque a Bíblia diz que só ela transforma, só ela liberta. E se nós não vivermos a palavra, é impossível haver libertação. É impossível haver transformação de vida. Então é por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos na palavra do Senhor, com a palavra do Senhor. Amém? Quando eu não era uma pessoa, eu vou dizer, quando eu não era uma pessoa convertida mesmo, quando eu não era uma pessoa que vivia os princípios de Deus, eu só lia, eu sabia a Bíblia, eu conhecia, eu lia, mas eu não vivia, eu não praticava. Então os meus velhos hábitos, tudo viviam em mim. As minhas atitudes, a minha forma de viver eram a mesma. Porque eu não vivia a palavra. Mas quando eu passei a viver a palavra, a transformação de Deus veio para a minha vida. No início, irmãos, o meu filho mais velho, ele sofreu muito. Porque quando eu batia nele, eu não batia, eu espancava ele. Mas depois que eu fui conhecendo a palavra e fui vivendo, o Senhor diz que nós temos que corrigir os nossos filhos com amor, né? Com a vara da correção, mas com amor, para que nós não venhamos agredir, espancar, para que não venha trazer revolta, né? A eles. E hoje ele diz bem assim para mim: mamãe, tu já está muito besta, porque esses meninos aqui, ó, os dois mais faz gato e sapato da senhora, mas se fosse no meu tempo a senhora descia o pau. Porque hoje, irmãos, eu aprendi que não é com violência, mas é levando na presença do Senhor meus filhos. Eu apresento eles ao Senhor todos os dias, né? Como é bom quando a gente pratica a palavra do Senhor. Até a correção dos nossos filhos, elas passam a ser uma correção saudável. Porque o Senhor vai estar no controle. Amém, irmãos? Por quê? Por que corrigir? Por que ensinar aos nossos filhos a palavra? Porque a palavra, ela promove santificação. Amém? A palavra, ela nos ensina como nós temos que viver, como nós temos que andar, o que temos que fazer. A palavra de Deus é a receita, é o remédio para a cura da nossa alma, para tudo que nós precisamos, irmãos. Amém? Vocês estão entendendo? Jesus disse em sua oração, lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? O Senhor, Ele nos manda
nós nos santificar em sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. E essa verdade é que transforma, é essa verdade que muda. Amém? Não é a minha verdade, mas é a verdade do Senhor. Amém, amados? Eu convido a igreja para ficar de pé. Então, nós temos que ensinar, manter a nossa família em santificação, amém? Através da oração, através do perdão, através da palavra. E isso só vai fluir se tu viver uma vida de amor a Cristo. Porque quando nós amamos a Cristo, nós vamos obedecer todos os seus princípios, todos os seus mandamentos. Amém? Nós não vamos caminhar por outro trilho, mas nós vamos caminhar pelo trilho que o Senhor nos ensina a caminhar. Nós vamos edificar o nosso lar, a nossa família, na presença do Senhor, através dessas ferramentas que Ele nos ensina nesta noite, através de oração, através de uma vida de perdão, através de uma vida de ensinamento da palavra. Amém, amados? Quando o teu filho estiver muito rebelde contigo, vai lá em Provérbios. Lê Provérbios para ele, né? Irmão, leia a palavra para o teu filho, que ela ensina como ele deve ser. Por que ele não deve ser rebelde, desobediente? Tu queres viver muito, meu filho? Então, olha, a Bíblia diz aqui, ó, seja obediente ao vosso pai, a sua mãe e seu pai, para que teus dias prolonguem na terra. Porque tem muitos filhos morrendo, irmão. Porque o diabo, ele tem ceifado a vida de muitos filhos novos, pela rebeldia, pelas escolhas que eles estão fazendo. Então, irmão, use a palavra para trazer ensinamento para os teus filhos. Use a palavra para edificar o teu lar em santificação diante do Senhor. E para concluir a mensagem nesta noite, Deus precisa de famílias santas para, através de cada uma delas, Ele abençoar as demais famílias. Deus, Ele precisa de famílias edificadas com a base na rocha que é Ele, para que elas vá e edifiquem outras famílias. Amém, irmãos? Porque se a tua família não for edificada na presença do Senhor, o que tu vai ensinar para outra família? O que tu vai ensinar para um lar, um casal que estiver passando por problemas? Se tu vive um problema, qual é o conselho que tu vai dar para uma família que está passando por problemas, por dificuldade? Então nós temos que ser e viver uma família em santidade na presença do Senhor. Não seria diferente, irmão, essa mensagem. Porque o nosso tema do ano é santificação. Então que nós venhamos nesta noite apresentar a nossa família diante do Senhor. Santificar a nossa família na presença do Senhor, amém? Hoje, na hora da oferta, irmãos, você teve a oportunidade de vir aqui. Aqueles que não vieram, se você quiser vir neste momento, para colocar diante do Senhor a tua família como oferta neste dia, diante do Senhor, no altar do Senhor, eu te convido nesta noite. Se tu está passando por algum problema familiar, apresente diante do Senhor a tua família como uma oferta a Ele. E tu vai ver o que Ele vai fazer. É isso que você quer? Às vezes Deus, Ele não faz muito porque nós não permitimos Ele fazer. Mas quando nós deixamos Ele fazer, Ele faz. Os nossos filhos são responsabilidade de cada um de nós, irmãos.
Naquele grande dia o Senhor Ele vai vir e vai cobrar de nós, nossos filhos, aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Então nós temos que educar, nós temos que ensinar os nossos filhos a viver na palavra do Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a viver nos princípios do Senhor, para que assim eles cresçam, sejam motivos de santificação e bênção na vida de outras pessoas, para que assim eles possam se tornar homens e mulheres respeitosos com as pessoas. Amém, irmãos? Então feche seus olhos nesta noite.